depois de um tempo já trabalhando, né, ministerialmente, eu sou de uma família cristã, você sabe, Uhum. né? Os meus pais já eram cristãos, servos do Senhor, né, que já dormem no Senhor, inclusive, Uhum. mas são a maior referência que eu tenho, né, do que é uma vida com Deus, de serviço ministerial. Eu não sou uma musicista por acaso, né? Uhum. Nós venho de uma linhagem, né? E é com muito prazer, muita alegria, né? Que eu confesso isso, que é um presente de Deus na minha vida. Tanto a música quanto o serviço ministerial, né? O chamado ministerial, melhor dizendo. E, mas sempre trabalhamos em igreja e na igreja para o Senhor. E eu nunca tive nenhuma pretensão de título. Uhum. A princípio, isso era um problema para mim, Uhum. porque achava que não tem necessidade. Eu nunca quis aparecer, nunca quis holofotes, né? Mas existem alguns lugares que o título faz você entrar. E eu não Sim. entendia isso, né? Mas o Senhor veio palestrando comigo, né? Num tempo em que eu estava servindo ao Senhor no ministério Restaurar, né? Que são os líderes são o pastor Wagner Damas e a pastora Cássia, que também são muito amigos nossos, né, da minha família, Uhum. que caminhamos juntos por um tempo. E lá o Senhor veio ministrando isso, né, sobre baixar a guarda. Né? Não se tratava de promoção pessoal, e sim de aceitação do chamado. Ah, E sim. isso começou a ser modificado dentro de mim. Uhum. Né? E eu fui aceitando. E ali nós fomos, tanto eu quanto o Romeu, fomos consagrados a diáconos. Continuamos trabalhando na casa do Senhor com música, né? Tanto ensinando, nós tivemos um curso livre de música durante um bom tempo, né? E trabalhando também, servindo no Ministério de Louvor, né? E aí o Senhor veio falando sobre esse chamado, sobre, né, que estava chegando o momento. Enfim, aconteceu a pandemia e nós passamos por muitas situações pessoais e foi uma reviravolta na minha vida muito Uhum. grande, né? Foi um Uhum. reset mesmo, né, na minha Uhum. vida. Quando eu achei que tudo ia ladeira abaixo, o Senhor falou: não, é só uma vírgula. Uhum. E aí ele ressignificou a nossa vida como família, né? E também os nossos passos ministeriais. E foi assim que eu cheguei no Crescendo na Unção, Entendi. né? Muito quebrada, né? Com problemas emocionais, como muita gente estava naquela época da pandemia, né? E lá o Senhor começou a palestrar comigo, me tratar. Cheguei para ficar escondida. É um lugar maravilhoso, maravilhoso. E uma música assim contagiante, né? Um black music assim Ah, é? pesadão, show muito bom. Ó, o Gerson tá falando alguma coisa ali. Lá é Ah, top ele conhece, viu? demais, viu? Jefferson conhece. Né? Meu pastor é super musical, Ah, é que legal. músico, né? Um homem de Aham. Deus, né? Você E nunca me chamou pra ir lá, hein? não, que isso, vai lá então. Eu respeito muito o pastor Feijão, olha, eu respeito muito o pastor Alexandre. Só vou pra ver aí, pastor. Participar do culto, fico por lá, não. Vai num dia que eu não seja culto pra gente não ter problema. Mas assim, foi maravilhoso na minha vida, né? Depois de toda uma história, né? Na igreja, como é, serva, como levita, né? Enfim, eu me vi numa situação em que eu precisei começar do zero, Entendi. né? E foi ali que o Senhor me acolheu. Cheguei sem querer nem me apresentar, Uhum. né? Aí na semana seguinte chamei meu irmão, minha cunhada, Uhum. nessa Qual o irmão? Pastor Eliseu, pastora Célia. Ah, o Jefferson deve conhecer teu irmão. Eles foram pastores da PIB de Magalhães durante 16 anos, se eu não me engano. Uhum. E aí, nesse momento, tinha entregado a igreja, né, com a intenção de congregar um pouco mais perto de casa, eles são de Campo Grande. Uhum.
E aí eu cheguei lá, assim, impactada, né? Porque eu cheguei, acho que depois da pandemia, acho que foi a segunda igreja que eu tinha visitado, né? E foi literalmente levada pela igreja. Eu posso contar os Ah, detalhes? é isso que eu quero. Eu e o meu estávamos numa fase muito difícil, Aham. né? Desgastados pelo serviço ministerial, Uhum. feridos demais. E no meio da pandemia, entre tantos desacertos, eu tive um AVC. Não sabia? Tive. Tudo Caramba. indica que foi. Eu não fui correr Aham. para o hospital, mas A Mauricéia segundo. também, sabia? É. Eu não sabia, não. Depois eu conto. Foi algo muito pesado mesmo, Aham. né? E eu literalmente morri. Né? E eles me trouxeram de volta. E eu voltei muito confusa, muito, muito confusa, né? E muito desgastada. Eu falei, eu acho que eu não quero mais nada. Aham. E foi justamente no ano em que eu completei a idade que a minha mãe tinha quando morreu, né? E era um trauma que eu não sabia que eu carregava, Uhum. mas em sessões com psicólogo, com psicanalista, que eu fui coordenando, né, Uhum. ordenando os meus pensamentos, botando as coisas no lugar, porque eu juntei tudo que tinha acontecido e apontei no meu marido e falei: a culpa é sua. Ah. Eu tinha que ter um culpado, né? E foi um momento muito difícil, né? Ele, graças a Deus, não aceitou o pedido de divórcio, graças a Deus, né? É algo que me fez repensar muitas coisas. Uhum. E nesse momento eu cheguei até os meus pastores, que são nossos amigos até hoje. Falei, pastor, eu não tenho condições mais de cantar, de tocar, de impor as mãos sobre as pessoas, de pregar. Eu não quero mais isso. Né? Eu quero continuar tendo a comunhão com o Senhor. Preciso me refazer, porque tudo que a gente faz é com verdade. E nesse momento eu não tenho verdade para Uhum. passar isso. Né? Eu Uhum. estou muito ferida, preciso sentar. Aí Uhum. ele, não, mas você não precisa sair daqui. Né? Aqui a gente te cuida e tal. Mas eu falei, é difícil você sentar, né, para não fazer nada e sem saber o que vai fazer, num lugar onde as pessoas te amam, te Te respeitam e conhecem, pô? te conhecem, esperam de você, entendem o teu chamado, Aham. reconhecem a autoridade de Deus sobre a sua vida, né, por graça, porque não é por merecimento. Eu falei, acho que não vai rolar, não vai dar. Né? E eu preciso dar um tempo. Agradeci, né, e fiquei em casa. O Romeu continuou indo Uhum. com os meus filhos, né, e eu fiquei em casa, assistindo os cultos pela internet, Uhum. lendo a Bíblia em casa, né? E aí, naquela escassez, né? Porque congregar, não tem nada que substitua congregar, Sim, né? verdade. Não tem. E nós passamos por isso. Ceiar em casa, Uhum. cantar em casa, ler em casa, assistir cultos em casa. Nada substitui a comunhão. É. Nada. Eu não entendo como tem tanta gente que prefere ficar no YouTube. Isso aí é porque a pessoa não tem aliança. É, Quando a pessoa é aliançada, fica desse jeito. Fala isso. que não tem como. Já Não fala, não tem, tem como. não tem como. É, não tem. Não tem como. É, você não tem como. Não tem o calor, não tem nada, né? Assim, de forma paliativa, quando você não tem outra alternativa, Certo. né? Ainda dá para tolerar, Sim, mas sim. como realidade para se Uhum. congregar não Não. funciona, né? Eu não acredito que funcione, né? E nesse tempo Deus usou duas grandes amigas para me ajudar, né? Eu costumo brincar dizendo aquele homem paralítico precisou de 4 homens para descer ele do telhado. Sim, Precisei de sim. 2 mulheres. Uau! Tá bem. E aí, um domingo, tínhamos ido almoçar na casa do meu irmão, pastor Eliseu, Uhum. e chegando lá, ele nos recebeu sempre muito bem, né? Ele, minha cunhada. Mas eu e Romeu, a gente estava num conflito muito grande, né? As coisas estavam muito ruins. E, como te falei, não era porque nós não nos amávamos, Uhum. não era porque nós não nos queríamos mais, era por causa da exaustão Entendi. ministerial, Entendi. né? Eu não enxergava, mas eu abracei coisas demais. Uhum.
e sacrifiquei minha família com Entendi. isso, né? E então nós tivemos uma discussão nesse domingo e ele foi embora para casa dizendo que ia visitar uma igreja de um amigo também nosso, pastor Manuel, na Uhum. igreja do Nazareno Ricardo de Albuquerque. Ah, eu já fui tocar nessa igreja. Pastor Manuel é um querido nosso, Ah, pastor Aurelene. Então, assim, ele foi para lá, foi quem deu apoio a ele nessa fase, aham. né, nesse momento também, nos ajudou muito. E eu fui para casa disposta a acabar mesmo com tudo, não dava mais. No caminho, no Uber, uma amiga me ligou, né? Uhum. E essa amiga falou: Olha, tem um sinal de Deus para você. Até uma querida nossa, não sei se você conhece, Esther, doutora Esther Lene, minha amiga. Não lembro. Então, ela provavelmente de vista já, porque ela já foi comigo no Rebote, já trabalhou Uhum. comigo com música em alguns lugares, né? Uhum. E, e ela me mandou, ela conversou comigo, né, na verdade, no telefone, e falou: Olha, tem um sinal de Deus, né, de uma terceira amiga, de que você precisa ir à igreja hoje. Já estava um tempo sem ir, né? E como nós sempre oramos em casa, eu, ela e essa outra amiga, a Daisy, sempre oramos na cozinha da minha casa, né? Foi o nosso núcleo de oração durante muito tempo. Eu falei: não, a gente não precisa disso, a gente pode se Uhum. reunir na minha casa, como Uhum. sempre, orar juntas, né? E a gente faz um lanche, a gente canta e acho que está tudo bem, a gente lê a palavra. Nós somos a igreja, né? Ah, O discurso basta, de né? quem não, É de verdade. não queria muita comunhão. Certo, entendi. E aí ela falou: não, hoje você precisa ir à igreja. Deus quer falar com você e tem que ser dentro de um templo. Aí eu falei: ai meu Deus, mas aonde vocês querem me levar? Que elas são do tipo de amigas assim: olha só, eu comprei um ingresso. Ah, só empurra. Olha, vamos assistir e tal. E sempre, graças a Deus, sempre para bons lugares, né? Boas atividades, lugares que edificam minha vida, são muito queridas. E aí ela falou: olha, a orientação é que você escolha qualquer lugar, qualquer igreja que você quiser ir hoje, Deus vai falar. Qualquer Forte igreja isso, hein? no Rio de Janeiro que a gente Aham. possa te levar, porque há uma orientação específica. A gente tem que levar você, senão você não vai. Uhum. E aí eu falei: ai meu Deus, não quero ir. Mas aprove o Senhor, né? E aí eu cheguei em casa, falei: Senhor, tu sabe que eu não quero ir. Mas eu não vou desprezar a tua palavra. Eu sei que o Senhor fala com elas assim como fala comigo. Aí peguei o celular e falei, ou fiz uma oração na minha mente, né? E dei um oi para os possíveis lugares que eu podia ir naquele domingo. Uhum. Sabe que quando a gente é crente há muito tempo, nós ficamos seletos, né? Ficamos. Isso é ruim. É ruim, É é. bom, mas também é ruim, né? Uhum. É bom porque te limita. Você não ir Uhum. em qualquer lugar, ouvir qualquer coisa. Sim. E é ruim porque você se trava de uma experiência incrível num lugar que você talvez não esperaria estar, né? Sim, sim. E aí eu dei um oi para as possíveis pessoas, né? Amigos, pastores, líderes, músicos conhecidos, alunos, pessoas que eu, né, me identificava com a igreja e tal. Até mandei um oi para o Borges também, mas ninguém de lá falou comigo naquele Poxa dia. vida, aí, pô, que oportunidade. Mas sempre que eu vou lá é uma benção. E aí, é, uma única amiga me respondeu. E foi muito específica. O nome dela é Elisa Damas. E a Elisa me respondeu: amiga, é hoje que você vem cultuar comigo? Elisa é uma querida irmã do coração, né? Ela e Kátia também, que é a irmã dela, que moravam aqui em Realengo, né? E o Senhor abençoou e elas saíram do aluguel e foram morar numa casa Uhum. lá em Santíssimo. Uhum. Sempre me falaram da igreja, né? Vem, você vai gostar e tal, mas eu nunca tinha como ir, porque sabe quando a gente está envolvido na obra é difícil, né? Sim, sim. E aí nesse dia ela falou, eu falei, eu acho que então é hoje que eu vou. E nesse instante eu me arrumei, avisei as amigas, e elas passaram lá de Uber e realmente me escoltaram até lá. E quando eu entrei naquele lugar foi um diferencial na minha vida, foi um divisor de águas, Uhum. né?
eu costumo comparar, né, de uma forma positiva, porque eu não tive 5 maridos, nem Ah, estava com o marido de ninguém, aham. mas me comparam à mulher samaritana, né, quando se encontrou com Jesus naquele poço, Hum, né? Quando eu cheguei ali e que o louvor começou, era uma coisa. Poxa, a gente lida com música, sim. né? Você é um músico, você ouve boas músicas, você é tocado por um louvor, Uhum, né? Então você sente quando há uma identificação, não só com a técnica, mas muito mais com o espiritual, sim. né? É. Eu cheguei, quando começou o louvor, meu Deus, aquelas músicas lavavam a minha alma, a impressão que eu tinha é que eu estava no deserto há tanto tempo, né? E de repente alguém me deu água. Foi literalmente isso. Eu chorei, 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 chorei. Acho que eu chorei o culto todo. E eu me lembro que naquela noite o pastor presidente não estava, ele estava de férias. Foi no dia 10 de janeiro de 2020. Mas eu, para Ah, mim, isso não importava. ah, Importava que, Deus que. falou com a mula, vai falar com qualquer pastor que pegar ali. E aí ele pregou sobre Zaqueu, né? Sobre de tantas coisas que ele falou. O que ficou muito na minha mente é sobre que subir na figueira era o desejo dele, mas tem um momento de ter que descer da Hum, figueira, brava, sim. cheia de espinhos. É, Né? O caminho de volta é o que vai fazer a diferença. é. Né? E isso me tocou profundamente, dentre muitas coisas inteligentes que ele falou naquela noite. Uhum. E aí eu saí de lá assim, meu Deus, que é isso? Como é que eu pude ficar tanto tempo sem sentir isso? Como sem sentir a tua presença? Como pude? Aí cheguei em casa, né? Meio que as crianças, a briga foi tão feia na casa do meu irmão que o Jonathan e a Jennifer nem voltaram para casa. Eles não Uhum. estavam tendo aula ainda, Uhum. né? As escolas ainda não tinham voltado, normalizado. Eles ficaram e nós viemos para casa, né? Um depois o outro. E Uhum. aí, quando ele chegou em casa, do culto que ele foi na igreja do Nazareno, Aham. ele já tinha chegado diferente e eu já estava diferente também, né? Uhum. E aí a gente se permitiu conversar e orar e deixar que Deus direcionasse. Eu falei para ele, eu quero que você vá nessa igreja comigo. Né? Vai comigo, eu quero muito que você vá. E aí ele falou, tá bom, eu vou. Durante a semana eu fui na casa dos meus irmãos, que na quarta-feira, falei, você fica que nem a mulher samaritana. Você tem que ir lá e ver. E aí, no domingo seguinte, eles foram. Aí levei meu marido, né? Levei Romeu, levei Jonathan, Jennifer, Eliseu e Célia foram, meus sobrinhos foram também, né? E assim, foi maravilhoso o que Deus fez. Extraordinário. Aí pastor Marcelo já tinha voltado de férias, Hum. né? Trouxe uma palavra, uma mensagem extraordinária, né? Ele, assim, Deus abençoou muito ele com pregações, assim, maravilhosas. Muito, Tá me muito deixando edificante. curioso, hein? Muito. Ele é um profundo conhecedor da palavra. Sem puxação de saco, que você Não, sabe sim, que eu não sim. sou dessas. Né? E isso, né, para quem conhece Bíblia, para quem estuda a palavra, né, isso tocou meu irmão, né? Não eu, né? Que eu tô engatinhando. Mas... E aí, assim que terminou o culto, o pastor nos chamou no gabinete e tal, aí conversou com a gente. Nossa, e aí pronto. Né? Foi um encanto, foi maravilhoso. Né? Nós Então, o pastor ficamos. Eliseu congrega com vocês também? Que Sim! isso? Que isso? Foi assim algo extraordinário que Deus fez na nossa vida. Aham. É claro que não foi de uma noite para o dia, Sim, né? sim. Eles ficaram, né? Começaram a frequentar e tal. Só que o mesmo imprint que eu tive com a igreja, Romeu não teve. Hum, Romeu é mais tradicional, né? Bem sim. mais tradicional. Então ele se assustou um pouco. E correu o quando... bote então, né? Não, ele gosta de rebote, É. ele gosta. Ele gosta. Mas ele ficou assim um pouco meio deslocado, né? O pessoal bem à vontade e tal, aquele blackão e tudo, aquela forma mais light de se conduzir, né? Uhum. E aí ele ficou meio, não estou me sentindo bem, eu acho que não é isso e tal, eu vou procurar um outro lugar. E como a gente ainda estava, né, reatando, resolvendo as coisas, eu falei para ele, olha,
eu preciso ficar num lugar, né? E gostei daqui. Ele, então você vem. E eu vim e comecei a caminhar sem ele ir. Ele Hum. ia, visitava, Uhum. né? E eu continuei, né? Meu filho se membrou, trouxe a futura noiva dele, vai casar agora, Ah, que né? Vai legal. casar em fevereiro, meu garoto, Que né? legal. E ele trouxe a família da minha futura nora, né? Aham. Da Kelly. Eles vieram, se membraram, trouxeram outros familiares, tudo aqui de Poxa Realengo, vida! e foram para Uma lá. galera. E tem sido assim maravilhoso. Aham. E eu ainda fiquei um ano e um pouquinho, só frequentando, né? E sem ser membro. Hum. E porque eu não sabia se ele ia arranjar outro lugar, se ele se sentisse bem em Entendi. algum lugar, né? Uma vez que eu concordei em continuar, eu teria que ir com ele, Sim. né? Pastora Rosa é maravilhosa ela. Uhum. Eu não sei como é que vai ser. E aí ela, calma, minha filha, calma. Deus vai prover todas as coisas. Aí conversei com o Romeu, ele, tudo bem, você está indo lá mesmo, não tem problema nenhum. Uhum. Aí eu falei, tem que falar com o pastor. Não, fica à vontade, não, fica tranquilo. Pô. E aí eu comecei, né, a trabalhar na igreja ainda sem ser membro. E foi indo, se arrastou aí por um ano e pouco, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma definição, Uhum. né? Eu me sinto não pertencente, Sim. né? E eu sei que no mundo espiritual não estou descoberta, mas não tenho esse misticismo. Eu estou congregando, Uhum. né? E eu não estou ligada ao corpo por uma questão que o Senhor sabe. Eu estou debaixo da obediência, Sim. né? E eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí o Senhor falou para mim, ele vai ficar. Não se preocupe, ele vai ficar. Aí eu falei com ele, não isso, que ele ia ficar, né? Aham, Que aham. pirracento do jeito que ele é. Mal de todo homem. Ele poderia não me entender muito bem. Aham. Mas aí ele falou que não tinha problema nenhum. Você já está lá, você pode se tornar membro de lá, de boa, não tem problema. Eu falei, não tem mesmo, não tem. Aí marquei o gabinete com o pastor Marcelo e aí me membrei na igreja e continuei indo sozinha. E de vez em quando ele ia, Uhum. visitava e tal, e eu ali orando, orando, orando. Até que um dia, né, depois de 2 anos, ele aceitou, né, conversar com o pastor lá e tal, né, e foi recebido como membro, e estamos Uhum. lá.